Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Devaneios Filosóficos, o podcast que vai trazer reflexões do nosso dia a dia. O meu nome é Andreone Medrado e esse podcast é um podcast livre, um podcast aberto para discutir coisas que acontecem na sociedade, no cotidiano e que podem ou não afetar a nossa psicologia, a nossa subjetividade e nos ajudar a fazer questionamentos muito mais do que trazer respostas. Então venham comigo, acompanhem aqui nossos episódios e vamos devanear. Você já parou para pensar no tanto de coisas que não são ditas, mas que falam muito sobre nós e sobre a sociedade? Sexo biológico. Essa expressão, que parece tão neutra, tão científica, e que, no entanto, carrega séculos de violência, exclusão e normatização dos corpos. Como vocês estão, pessoas queridas? Como vocês estão hoje, de dia 11 de maio de 2025? Como vocês estão? Hoje eu quero conversar com vocês sobre como que o chamado, e coloquem sempre aspas quando eu falar esse termo, sexo biológico, se tornou um mito poderoso, uma forma de controle dos corpos e, mais que isso, como que esse mito sustenta um tipo de fascismo que muita gente ainda chama de bom senso ou até, na pior das hipóteses, chama de ciência. Nesse episódio que eu prometi há muito tempo colocar aqui, mas que eu não fiz por uma questão também de responsabilidade ética, porque esse espaço é um espaço de responsabilidade ética na produção de saberes para espalhar outras formas de compreensão sobre determinados assuntos, e eu não quero fazer isso aqui de uma maneira nem autoritária, nem impositiva, mas eu também não quero fazer isso de uma maneira que seja de um todo assim, como a gente pode pensar, querendo dizer sobre uma verdade, porque eu não quero trazer verdades concretas, absolutas sobre nada. E como vocês ouviram logo na vinheta, muito mais do que trazer respostas, eu quero trazer questionamentos. É muito melhor a gente ter perguntas que a gente pode questionar, duvidar, que a gente pode chegar lá e falar, deixa eu revirar isso daqui, do que ter aquelas respostas dogmáticas que a gente não pode nem tocar direito. Quem duvida das coisas e duvida de um modo crítico, querendo compreender a própria dúvida, eu acho que tem uma chance muito grande de poder expandir as ideias, de poder se colocar na contradição, se colocar num lugar de entender. E aí eu te convido para ouvir esse episódio hoje, sem defesas, sem escudos, no lugar da escuta, como a gente fala na clínica. Tire seus filtros e as suas suposições, etc. Escute o que eu vou dizer, para depois, com as suas ferramentas, com as suas lógicas, com as suas epistemologias, ou seja, com as suas maneiras de produzir o seu conhecimento, independente de quais sejam, aí sim, depois de ter escutado, você possa formular e, com certeza, criticar o que eu estou falando aqui, que possa pensar sobre as coisas que eu estou falando aqui também criticamente. Não é para concordar comigo, é para você, se precisar e se quiser e se tiver suas ferramentas, também produzir algo a partir daqui. Então, nesse episódio a gente vai passear por conceitos, histórias e, por que não, afetos. Vamos cutucar feridas, mas a gente também tenta, vou tentar aqui oferecer caminhos para a gente pensar sobre isso, porque essa conversa não é só sobre sexo. É sobre poder, é sobre vida, é sobre quem pode existir e quem é empurrado para a margem. E é disso que eu quero falar com vocês hoje. Coincidentemente, e eu digo coincidentemente mesmo, hoje, aqui, 11 de maio, aqui no Brasil, pelo menos, é comemorado o Dia das Mães. E não por acaso, esse Dia das Mães, que é um dia romântico, um dia de celebração, um dia de relembrar muitas coisas, é também um dia capitalizado, pelo sistema que a gente vive, econômico, para produção de bens, para fluxo de capitais simbólicos, afetivos e materiais também e econômicos
Mas é pra gente pensar, né? Feliz Dia das Mães, mas quais mães que a gente está falando? A gente está falando daquela mãe solo? A gente está falando daquela mãe que foi colocada às margens, daquela mãe que tem que lidar com toda a carga mental da vida e da criação das suas crianças? A gente está falando de qual mãe? Da mãe cisgênera? A gente está chamando todo mundo que tem útero de mãe, nesse significante de mãe como a mulher que gesta, ou na linguagem das radfem, né, das feministas radicais, como a mulher biológica. E as outras pessoas que também gestam, que também têm crianças, e que, portanto, não são mulheres cisgêneras, e que não são mães. E os pais trans, e os homens trans que gestam, que têm suas crianças. Então pensar como que o próprio Dia das Mães, numa produção discursiva histórica, também é mais uma forma não dita, e às vezes muito bem dita, de dizer mesmo o que é cada corpo. O que esse corpo diz sobre esse papel social e como que isso reforça a própria ideia de sexo biológico. Não à toa essas pessoas que são trans excludentes, que são transfóbicas, vão usar a própria maternidade como significante do que é ser, o que chamam aí nesse delírio coletivo de mulher biológica. E aí a gente vai conversar sobre isso. E não por acaso também, né? A pessoa que me gerou se considera, não sei se epistemologicamente, no sentido, não sei se a base da formação conceitual dessa pessoa também é no sentido teórico ou não, mas é uma pessoa que se afirma como uma mulher, o que a gente entenderia como uma mulher cis. A pessoa que me gestou, portanto, nesse contexto, a minha mãe, é uma pessoa para quem eu não poderia desejar hoje Feliz Dia das Mães, porque eu não acho que essa mãe é uma mãe feliz. Pelo contrário, eu acho que essa é uma mãe que hoje, pela minha existência neste contexto travesti, é uma mãe infeliz. É uma mãe que, quando eu, numa conversa de anos atrás, eu falei, olha, vamos conversar, vamos aqui falar sobre como eu quero ser chamada, como eu quero que você me trate. Naquela ocasião, eu utilizava pronomes neutros, né? Hoje eu utilizo pronomes femininos, ela e todos os significantes a partir daí. Mas na ocasião, a resposta que eu ouvi foi de que não vou te chamar do jeito que você está falando. Não vou te chamar de Elo, e não vou te chamar de ela, porque eu ainda falei assim na época, né? Eu sei que na sua idade, de acordo com a sua formação e a sua vivência de base religiosa, que foi a minha vivência por muitos anos, você tem toda uma construção sobre chamar pessoas assim e assim. Eu sei que é difícil e eu sei que exige, né, um treinamento, um desaprendizado e um aprendizado sobre pronomes neutros, etc. Então não precisa se obrigar a me chamar de Elo. Mas como você tem outras filhas que se nomeiam como mulheres e você já sabe chamar por esse nome, me chame de ela, me chame de filha. E aí ela vira para mim, e a minha irmã estava comigo no momento, e diz, não vou te chamar assim porque eu te pari, você saiu de mim, eu sei o que você é, eu tive um filho, e eu não vou te chamar de um outro jeito só porque vocês querem colocar na minha goela abaixo o que eu sou. E de fato, foi uma pessoa muito reprimida na verdade, uma pessoa muito reprimida pelo sistema religioso, patriarcal e tudo, e fica essa impressão de que a gente quer colocar goela abaixo. Então, para essa mãe, hoje, eu não posso falar para ela, por exemplo, Feliz Dia das Mães para você que me gerou, porque ela deve estar muito triste de ter uma filha que na cabeça dela é filho. E aí, antes da gente entrar e falar sobre outras coisas, tem coisas que já aparecem desde aquela série que eu acho fascinante, magnífica, que é Pose, até um outro documentário mais recente que chama Kokomo City. E esse documentário e essa série vão trazer uma reflexão muito interessante sobre a vivência de mulheres negras, de mães negras, coisa que a branquitude, as pessoas que estão iniciando no campo de leitura sobre afetos e amor, adoram citar Bell Hooks. Mas se você já ouviu aquele meu episódio aqui, número 5, do bloco de não monogamia, que chama Afetos e Recursos Afetivos, eu faço toda uma introdução contextualizada e complexa sobre um texto de Bell Hooks que essas pessoas que usam a Bell como um token, que usam a Bell Hooks ao seu bel prazer, são pessoas que não leem muito e não pensam sobre. Mas nesse texto, a Bell vai falar a seguinte coisa, que nos tempos de escravidão, as pessoas negras aprenderam ou foram forçadas a aprender
a demonstrar afetos a partir de bens materiais, de dar coisas, porque aquele afeto que a branquitude tanto proclama, o romântico, de demonstração afetiva pública, de se apegar e etc., não era cabido para as pessoas negras, porque elas perdiam suas parcerias, perdiam seus filhos, seus companheiros, companheiras, para a escravização. A pessoa com quem você dormia hoje, com quem você beijava e para quem se declarava o seu amor, amanhã podia ser vendida para uma nova fazenda e você nunca mais veria. E esse sentimento de perda, que é da época da escravização, ele não deixou de existir. Quando a gente olha mulheres negras hoje, são mulheres negras que estão habituadas, no pior sentido possível, a perder os seus parceiros. Vamos pensar bem nesse binarismo ainda, para depois discutir sobre ele. Acostumadas de um modo doloroso, não acostumadas, né, mas colocadas nessa coisa que se torna quase uma norma, de perder seus parceiros para a polícia, esse grande instrumento, né, de matar pessoas negras. E só uma pausa. Barulhos de cachorritos vai passar por aqui, a gente vai ouvir moto, vai ouvir tudo, mas vamos falar porque o barulho vai ter que ecoar na nossa mente, né? Mas voltando, essas pessoas negras, essas mães negras, essas mulheres negras perdiam muito seus parceiros. E foi uma longa jornada desde a época da escravização até o período contemporâneo do colonialismo, onde as mães negras perdem seus homens negros o tempo todo para a sociedade, para o colonialismo e para o racismo. Aí você vê uma mãe negra que perdeu seu marido, o caso da minha mãe que teve toda a sua produção de vida em torno de um casamento que foi rompido por questões patriarcais também. E aí ela tem seus filhos, e na esperança de que os seus filhos, nesse mito fundador patriarcal, sejam os provedores e os cuidadores, valorizam sobretudo os filhos em relação às filhas. E aí quando vê que perde esse, perde aquele, perde um irmão no trabalho, perde um sobrinho para o crime, ou então para a polícia, porque é essa que mata, vai vendo tantas perdas de homens negros, e olha para aquele filho, supostamente aquele filho, no caso eu, que era uma pessoa que falava sempre com a minha mãe. Eu lembro que no dia que eu casei, eu já fui casada, né? Eu já te falei isso, gente. No dia que eu casei, a minha mãe, a gente estava numa mesa e ela falava assim: eu vou sentir tanta sua falta, porque você é a única pessoa com quem eu converso mais profundamente, mais tempo, que a gente senta para conversar sobre vida, sobre sentimento e tudo. E aí eu caso, né? E vou morar separadamente da minha mãe, até em outra cidade depois. E aí essa é a primeira perda do filho, supostamente, dela. Aí o tempo passa, a gente se aproxima, a gente continua conversando, só que aí vem essa grande perda simbólica, porque além de perder a vida, né, das pessoas negras para o sistema, eu chego e falo, em outras palavras, eu não sou seu filho, não sou mais o seu filho, eu sou a sua filha. Eu sou ela, me chame de ela. E aí é como se ela estivesse perdendo mais uma pessoa. E aí nesse momento, essa mãe que perde essa pessoa para a transgeneridade, né, vamos chamar assim, se coloca num lugar de sofrimento agudo, porque eu não quero perder mais um filho e estou perdendo. Nas minhas mãos, nos meus olhos, está desmanchando na minha mão a minha ideia de filho. E que se acabou. Eu estava conversando com uma amiga também, trans, amarela, e estava me falando uma reflexão parecida de como para aquela família, e no caso dessa amiga especificamente, que tem duas irmãs cis, e agora essa filha que é trans, essa família amarela que tem muito nesse lugar da passagem de herança, passagem hierárquica do sobrenome, aquela coisa também patriarcal, cis heteronormativa de que o filho importa mais do que a filha e que na cultura leste asiática, em alguns países, por exemplo, o Japão, isso é muito forte, né? E aí vem essa filha e fala, olha, eu não sou mais o seu filho. Aquela única esperança do homem que seria o que vai levar adiante o nome da família, rompe também e fala, olha, eu não sou mais essa pessoa, eu sou agora sua filha. E aí essas perdas simbólicas vão colocando essas tensões dentro das famílias. As mães, as famílias não querem perder um homem, porque perder o homem nesse mito patriarcal é perder o poder, é perder o cuidado, a proteção. Que proteção, né? E o que fundamenta esses próprios sentimentos dessas perdas? O que fundamenta esses vazios deixados? O mito. É o mito da própria cisgeneridade, o mito de fundação da cisgeneridade que vem a partir do que eu quero falar hoje, o mito do sexo biológico. É esse mito que constrói, inclusive, a noção de amor, de pertencimento, de afeto e de tudo mais.
é sobre isso, né? Recentemente, por exemplo, Mateus Aleluia lançou um álbum, Mateus Aleluia, um homem negro, né? E tem uma coisa que Mateus fala que eu acho muito significativa, né? Eu mergulhei. Quem quiser me ver vai ter que mergulhar também. Eu não estou na superfície. E nós, pessoas trans, mergulhamos num mundo que é entender nossa identidade, que não está para essa identidade social de modo naturalizado. E quem quiser conviver com a gente, entender a gente, vai ter que mergulhar também. Vai ter que pensar sobre o que acontece nessa fundação, né, que constrói a nossa vida. E aí, hoje eu quero falar com vocês sobre isso. E aí eu pergunto, primeiramente, o que vocês entendem como sexo biológico? Te dizem até que é simples, que basta olhar no corpo, que tem a ver com cromossomos, hormônios, genitálias, estruturas cerebrais, mas o que não contam é que isso tudo é uma invenção política. Não no sentido de uma mentira propriamente dita, porque não é simplista como dizer que é uma mentira, mas é no sentido de uma construção afirmativa, impositiva, que ela é histórica, ela é normativa no sentido de produzir normas e ela é profundamente ideológica. Na prática, o sexo biológico é uma tecnologia de classificação, uma ferramenta que o Estado, a medicina, a escola, a religião, principalmente a cristã ocidentalizada, e a família, né, usa para organizar corpos em caixinhas, homem ou mulher, masculino ou feminino, natural ou anormal. Essa partícula ou, você pode ser uma coisa ou outra, você não pode ser uma coisa e outra, você não pode ser muitas coisas. E a gente precisa pensar nisso. Mas e os corpos intersexo? E as pessoas trans? E as variações hormonais que sequer aparecem nos exames de rotina e que faz parte da vida de todo mundo? E é por isso que eu quero começar dizendo: o sexo biológico é, na verdade, um mito. E é um mito poderoso, sim, porque ele é repetido com tanta força, por tanta gente, por tanto tempo, de modo tão insistente, que acaba a gente acreditando que ele é real. Mas como todo mito, ele serve para sustentar uma ordem. Como diz o filósofo, tudo que é sólido se desmancha no ar. Uma ordem imaginária não é uma coisa neutra, não é natural. É uma ordem que, para que ela exista, ela tem que excluir, tem que regular e, nesse processo, tem que violentar os corpos. E nessa instituição, a gente não pode deixar de pensar esse conceito tão fundante. E aí, nesse sentido, né, o sexo biológico, e de novo, sempre com aspas, é geralmente entendido como uma categoria natural, baseada nesse lugar de cromossomo, genitália, hormônio, e ele vai apresentar dentro de um campo uma verdade objetiva que na prática é um sistema classificatório instituído, como eu disse, historicamente. E por que ele é um critério de exclusão e política, que vai ser usado para definir quem tem acesso a direitos e espaços de humanidade? Isso a gente vai ver. Mas aí eu quero pensar aqui em várias questões críticas, pensando em cientistas, né, já que gostam tanto da ciência, como Donna Haraway, Annie Fausto Sterling, como Paul Preciado, Judith Butler, como pessoas que a gente vai pensando aqui o sexismo no Brasil, como Lélia Gonzalez, como Neuza Santos, pessoas que vão trazer outras dimensões para a gente pensar também isso que eu estou falando. Só que aí eu quero fazer um convite para vocês, para a gente ir lá para a biologia. Vocês sabem, né? A minha formação, a minha primeira graduação foi em ciências biológicas. Eu fui depois para o campo da fisiologia neuroendócrina, reprodutiva, fiz bastante trabalho sobre isso. E tem um trabalho especial que eu acho interessante para a gente pensar que sexo não é fixo. Na natureza, que tanto proclamam como algo fixo, né? A nisogamia, que é esse lugar onde tem essas diferenças entre a produção de gametas, o que é um gameta masculino, feminino, quem tem o masculino é macho, quem tem o feminino é fêmea, essas coisas que tanto colocam, isso daí é uma ficção, porque a natureza, como querem chamar, ela não precisa de nada disso, ela não está nem aí para sua construção. Agora, essa construção pautada na ideologia, que chamam nós de ideologistas de gêneros, a verdade, essa ideologia é do próprio patriarcado. E aí vamos fazer uma viagenzinha curta na biologia? Não sei se vocês já ouviram termos como protogênicos e protândricos. O proto vem de antes,
né? E aí o gínico vem com o que a gente pode chamar de ovários e o ândricos, que a gente pode chamar aqui de testículos, que são nomenclaturas também para denominar feminino e masculino, né? Gínicos vem de feminino, nessa lógica nominalista, classificatória, e ândricos, andrógenos, etc., vem de masculino. Mas isso pouco importa na prática. Só que se a gente for pensar na biologia, existem animais como várias espécies de peixes que são protogênicas. Essas espécies, elas nascem com uma gônada, não é um ovário, não é um testículo, etc. Mas é uma gônada, que é um conjunto de células gaméticas que elas vão se diferenciar. E nessa diferenciação, elas vão produzir ou gametas do tipo óvulos ou gametas do tipo espermatozoide. Até aqui, vocês percebem que não classifica ninguém? Não é sobre dizer quem é e quem não é, é sobre o que o corpo produz? Pois bem, então, os protogênicos são organismos que vão nascer com uma gônada que a princípio produzem óvulos e que no desenvolvimento podem se modificar para produzir espermatozoides. Protândricos são aquelas espécies que vão inicialmente produzir espermatozoides nessa gônada e que depois vão passar a produzir óvulos. Isso por pressões sociais, pressões de feromônios, questões de densidade populacional, e tem muitos artigos falando sobre isso. Um exemplo de um peixinho muito conhecido por muita gente, tem até o filme Procurando Nemo, né? É o peixe-palhaço. Ele é um peixinho da espécie dos peixes-palhaços que é protândricos. Nascem nessa denominação macho, né, que produzem espermatozoides, e com o passar do tempo, de acordo com aquela densidade populacional, o controle também que acontece evolutivamente, podem passar a produzir óvulos. Do outro lado, a garopa é um peixe que vai produzir inicialmente óvulos e que depois passa a produzir espermatozoides. A garopa, para quem não conhece, por exemplo, a espécie Epinéphelos marginatus, é aquela que aparece, por exemplo, naquela nota de R$100, azulzinha. É aquele peixe que aparece ali. É um peixe protogênico, é uma garopa, e é um peixe que, a partir dos seus 10 anos, começa a ter uma diferenciação sexual na produção de óvulos para espermatozoide. Isso geralmente acontece dentro de um contexto evolutivo e ambiental ecológico, por pressão de necessidade de ter produção de espermatozoides, ou seja, de ter machos ali para aquela produção. E aí, quando tem essa produção, o aumento da testosterona naquele corpo vai produzir características corporais, como o aumento da massa muscular, o aumento do tamanho do próprio peixe, as suas gônadas vão passar a produzir espermatozoide e tal, e fica um peixe muito maior. O fato de ficar um peixe muito maior em relação aos outros que produzem óvulos, coloca estes peixes em ameaça, porque é mais pescado, né? Por ser maior, tem mais carne, são mais pescados. Isso tem diminuído a frequência de animais machos, né, vamos chamar assim, só para didaticamente falar, no ambiente. Isso tem produzido um problema ambiental de reprodução, de quantidade de espécies, etc. E aí, o que a gente percebe é que esses peixes ameaçados de extinção podem morrer simplesmente porque pescam os maiores e desregula toda a cadeia reprodutiva ali destes peixes. E aí, o que aconteceu? Por volta de 2012, mais ou menos, eu participei de um projeto que se chamava Projeto Garopa, que é um projeto feito pelo Laboratório de Metabolismo de Organismos Aquáticos, onde eu também fiz meu mestrado depois, onde a gente queria fazer uma mudança de sexo dessas espécies, né? Porque a gente queria ver se era possível, então, devolver mais machos para a natureza. Vai vendo o que eu quero dizer, onde que eu quero chegar, tá? E aí, qual que é a questão? A testosterona, ela é produzida a partir de um processo que a gente chama de aromatização. A diferença da molécula da testosterona para a molécula de estradiol é uma aromatização do anel. A formação de um anel benzênico. Não se preocupem com essas informações, tá? Mas isso precisa acontecer para ter estradiol. Então, durante a primeira parte da vida desses animais, produzindo espermatozoides, produzindo óvulos que têm aquela concentração de estradiol e que tem essas gônadas que são mutáveis nesse sentido, ter estradiol vai fazer essa cadeia. Como a testosterona presente ela é convertida em estradiol por aromatase, a gente pensava o quê? Vamos inibir
essa aromatização. Então a gente usou inibidores de aromatase para que não tivesse a aromatização do anel e que esse anel benzênico, que é na molécula, né, de estradiol, testosterona, ele não sendo aromatizado, aumentasse a concentração de testosterona, portanto, produzisse essa diferenciação gonadal, que não acontece nos seres humanos dessa forma, na fase adulta, tá bom? Mas nas espécies de peixe, sim. E aí a gente aumentaria a testosterona, massa muscular, produziria espermatozoides, etc. O projeto foi muito bem sucedido, a gente conseguiu fazer impedir essa aromatização, os animais produziram espermatozoides, a gente conseguiu inclusive fazer a fertilização com estes espermatozoides e eclodia garoupinhas. E aí o que fica? A natureza não é fixa. A natureza não é fixa. Não existe isso de nasceu desse jeito, acaba desse jeito. Primeiro, que sem a nossa intervenção, isso já é comprovado, isso já acontece. Tanto de um lado quanto do outro, isso já acontece. Segundo, que a gente faz essa experimentação e funciona. Isso está publicado numa revista acadêmica, científica de grande impacto, que é General and Comparative Endocrinology. Tá lá, colocado nesse nome, tá? Vocês vão achar, tá o meu nomezinho no artigo também. E é para dizer, isso é mutável, gente, isso é transformado ao longo do tempo. E aí as pessoas se fixam nessa noção de sexo biológico, como hormônio, como isso e como aquilo, como algo definidor. Mas o próprio corpo humano, nessa lógica do que é um homem ou uma mulher a partir do cromossomo, se deduz que um homem é aquele que tem cromossomos XY, porque se a gente não sabe, tem uma informação assim. Nós temos um conjunto de cromossomos, que são que seriam nossos DNAs, todos enroladinhos, como se fosse num carretel de linha, bem enrolado, bem condensado, assim, formando uma estrutura parecendo aqueles palitinhos. Isso é um cromossomo. E nós temos um par de cromossomo que varia da numeração 1 até a 23. Da numeração 1 até a numeração 22, nós temos ali os pares de cromossomos que são chamados de somáticos, que eles vão ter interferências em várias partes do corpo, cérebro, fígado, rim, todas as outras partes. Na nomeação biológica e classificatória, que vai dizer que existe em todo o corpo que é somático, existe o que não é, e vão chamar esse que não é de sexual, eles vão se referir às questões gaméticas, questões gonadais, que a gente pode chamar de testículos e ovários, pênis, vagina e etc. 22 são somáticos e um par é o par de cromossomo sexual. E aí se define historicamente, dentro de uma questão política, que quem tem X e Y vai ser denominado macho ou homem, porque produz espermatozoide. Quem tem X e X vai ser denominado mulher ou fêmea nesse delírio, porque produz óvulos. Essa é a lógica classificatória. Ninguém define ninguém com base nos rins, com base no fígado, etc. Existe uma política de classificação. A natureza é assim. Não, ninguém faz isso na natureza. Nós fizemos essa nomeação. Pois bem, nem a própria ciência sustenta essa rigidez, essa lógica fechada, porque aí tem pessoas que têm, por exemplo, nesse 23º par, que seria o definidor do sexo biológico, cromossomos duplicados ou ausentes. Por exemplo, tem pessoas que vão ter, em vez de só XYXX, vai ter XXY. São consideradas pessoas Klinefelter, que aí eles chamam de síndrome, a gente pode falar disso também. Tem pessoas que, em vez de ter 2X, vai ter 1X. Não vai ter XY nem XX, é um X, que aí chamam de síndrome de Turner. Aí vai ter a síndrome do duplo Y, que são pessoas X, Y, Y, que algumas pessoas vão chamar inclusive de super macho, e a super fêmea, que seria o triplo X, que é X, 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 X. Quando tem duplicações, geralmente alguns desses cromossomos ficam com regiões inativadas, né? Que não vão ser lidas pelas enzimas e até aí o processo segue. Só que a própria ideia de síndrome, ela teria uma suposição neutra, que é síndrome, é aquilo que não pode ser explicado por uma única via, por um único fator. Vai ser entendido e compreendido por fatores genéticos, de herança, fatores ambientais, fatores biomoleculares, são vários fatores com várias consequências. Então, síndrome não é um termo em si negativo, mas ele se torna negativo quando ele passa a ser utilizado para denominar o diferente em relação à norma.
Uma pessoa XXY não vai ser chamada de um homem, apenas um homem. Vai ser provavelmente um homem com síndrome de Klinefelter. Vocês estão entendendo como isso é uma coisa que varia muito? Algumas pessoas vão considerar, inclusive, como intersexo, né? Mas que existe essa classificação de tornar síndrome aquilo que não está dentro do normal. Assim como outras síndromes, como síndrome de Down, síndrome de Edward, que são duplicações em outros cromossomos, mas que também fogem à norma do que se espera como ser humano normal. Ou seja, na nossa produção acadêmica, científica, biológica e conceitual, a gente não está colocando ali o que as pessoas de fato são. A gente está colocando uma referência do que é normal e de tudo que foge desse normal. Porque o sistema colonialista, ele é baseado na nomeação da diferença num lugar de preterimento, de afastamento, de anormalidade. Porque essa anormalidade também volta conceitual e discursivamente como uma afirmação da norma. Olha, isso aqui está errado. Isso aqui está errado porque contrapõe esse que é o certo. O branco é o modelo, portanto, para criar o branco, criou o negro. O homem, ele é construído conforme se constrói a mulher como aquilo que falta nele. E assim por diante, nessas coisas que a sexologia, por muitos anos, colocou como o clitóris ser aquela estrutura de um pênis remanescente, um pênis vestigial. Em vez de ser uma outra estrutura entendida com seus processos orgásmicos e etc. Não, é sempre uma contraposição. Com o tempo muda ou não, mas é sempre essa contraposição. E aí vários outros estudos clínicos considerados científicos vão ser publicados dizendo títulos como, e aí eu vou traduzir para o português, mas que está no inglês falando a seguinte coisa, né? Diferenças sexuais e de gêneros no uso de substâncias químicas. As diferenças sexuais nas estruturas do cérebro, diferenças entre sexo e gênero nos distúrbios mentais, sexo e gênero, diferenças na dor, uma mulher completa, diferenças e variações entre sexo e gênero. Tem uma série de estudos falando sobre essas diferenças. Tem pessoas que vão colocar se as diferenças relatadas entre identidade de gênero e sexo do cérebro, etc., são coisas genéticas ou hormonais ou ambientais. Então tem vários estudos trazendo essa perspectiva para a gente pensar sobre isso e pensar também, tem outros estudos que vão falar sobre a diferença, né, entre o cérebro, as formações cerebrais, os parâmetros entre pessoas cis e pessoas trans. Eu posso tentar colocar todas essas referências aqui na bio, porque aí eu vou ter que pegar todos os links, se couber eu coloco aqui para vocês também, que eu acho interessante, para a gente começar a pensar sobre isso, né? O que a gente está falando? Tem estudos que vai falar assim, né? A neuroanatomia da identidade trans. Uma mega análise de encontros entre personalidades, etc. Tudo isso para a gente pensar. Existe, de fato, uma grande construção, uma grande coisa para pensar sexo, para pensar gênero, mas que ela não é de uma ordem da natureza. Ela é uma ordem da classificação dentro de uma função social, né? Cientistas vão observar coisas importantes entre a diferença do que estão chamando de sexo, nas vias e nos processos, como a forma do corpo, combate a doenças, o processo de dor, etc., como a gente viu. E cada vez mais pesquisas na área de saúde mesmo estão demonstrando como essas supostas diferenças entre o que chamam de sexo pode influenciar a vulnerabilidade de uma pessoa a certas doenças, experiência dos sintomas, respostas ao tratamento. Quer dizer que isso é uma mentira? Não. O que é a mentira? O que é o mito nessa construção toda? O mito é que, em vez de avaliar aquele corpo a partir das suas predisposições genéticas, cromossômicas, hormonais, e analisar aquilo por aquilo, eles querem analisar aquilo dentro de uma categoria que só faz sentido se aquele corpo se nomear do jeito que a medicina espera, do jeito que a psicanálise espera, que a psiquiatria espera, a psicologia. Sendo que as pessoas poderiam ir ao médico relatando questões, por exemplo, ginecológicas, né, no sentido... E ginecológico é um termo já marcado nisso, eu já falei, né? Mas no sentido de que, eu estou com alguma coisa, alguma questão de saúde. Eu quero ser tratado nessa questão de saúde. Aí vão fazer a triagem, ver qual é o cromossomo dessa pessoa e fazer o tratamento para aquela condição. E aí a identidade de gênero não vai ser
um limitante. O sexo não vai entrar como algo que direciona aquele corpo para lugares exclusivos. Vai direcionar para tratamentos e necessidades específicas. Mas aí o pessoal da mitologia, né, do sexo, querem dizer que tem que classificar, que se você tem cromossomo XY, se você tem pau, se você tem buceta, etc., ou entre estas, né, você vai ter que ser nomeado de um jeito para poder ser atendido. E aí a violência começa. E o negócio é muito mais profundo que isso tudo. Então, quando eu falo mito aqui, né, logo no começo, o mito do sexo biológico, é porque, como eu disse, não é sobre necessariamente se tratar de uma mentira, porque eu não quero que vocês entendam mito como mentira. Eu quero que vocês entendam mito como algo que funda a narrativa sobre um povo. No sentido antropológico, mito é aquilo que constrói uma narrativa sobre um povo, sobre um modo de vida, sobre uma cultura, sobre uma estética, sobre uma ética. Isso é um mito. Mitos ou verdades? Não é sobre ser mentira ou verdade, é sobre ser posto como a verdade. Então é até uma subversão. O que eu estou chamando de mito é o que as pessoas estão chamando de verdade natural das coisas. E não é assim. E por que eu falo que o sexo biológico é um mito do colonialismo, da cisgeneridade, o mito da cis-heteronormatividade? Porque ele funciona como uma base narrativa discursiva da ordem social binária que divide o mundo, as experiências e os direitos entre homens e mulheres. E ele é um mito porque ele se sustenta na narrativa que se produz e se propaga, nos discursos, ele é reiterado institucionalmente. Instituição, como vai falar também Marlene Guirado, é algo que se produz e se reforça a partir da repetição. E é uma coisa que não é sem agência, as pessoas não são sem agência, só obedecem um ritmo. Não, a coisa está acontecendo pela repetição, pela institucionalização do discurso. Na educação, no direito, na medicina, na clínica das subjetividades, né, que é psiquiatria, psicologia, psicanálise. E isso é usado para naturalizar o conceito, mas também para naturalizar as desigualdades baseadas nesse conceito. E como todo mito poderoso, esse mito ele não se sustenta na experiência, mas se sustenta na imposição da repetição institucional dessa verdade. Isso que eu acho que é importante, né, a gente pensar. Existe uma imposição institucional da verdade que diz sobre os corpos. Essas pessoas que consideram o sexo biológico como algo que ali pertence a uma coisa fixadamente, são pessoas que apoiam essa instituição. E aí alguém começou a lavar alguma coisa aqui com a VAP, e vocês vão escutar esse ruído de fundo constante, mas vamos seguindo, né? E aí, nessa lógica, quando as pessoas vão buscar definições científicas sobre sexo, vai encontrar que sexo é uma construção biológica multidimensional baseada em anatomia, fisiologia, genética e hormônios. Esses componentes, às vezes, são chamados em conjunto de características sexuais. Todos os animais, inclusive os seres humanos, têm um sexo. Como é comum nas comunidades de pesquisa, a National Institute of Health geralmente caracteriza o sexo como masculino ou feminino, embora ocorra variações, as quais vão chamar de intersexo, né? E aí, esse lugar é um lugar que as pessoas levam ao pé da letra, dizendo, não, você é um homem biológico, você é uma mulher biológica. Gente, mulher não é uma categoria biológica. Sexo não é uma categoria biológica. A própria noção de biológica não é uma categoria biológica. É uma categoria social e política, todas essas criadas. Um fungo, uma barata, um cachorro, um jacaré, uma minhoca, não sabe que sexo que tem. Eles se associam por questões bioquímicas, por várias questões que pode resultar ou não numa reprodução. Essa ideia de que sexo é para reprodução também é falida. Todo mundo que transa reproduz. Não tá certo, não tá funcionando assim não. E aí essa noção de que o sexo é biológico porque existe esse padrão na natureza, deveria voltar e pensar, quem criou esse padrão? Quem fez essa noção? Isso é uma coisa reiterada, tá bom? Esse é um negócio que é bom a gente pensar. Essa diferença cromossômica, genética, hormonal, cerebral e etc., como queiram, não é em si a mentira da história. Essa não é o fascismo da história, que a gente vai falar daqui a pouco. Isso daí são características, condições e formações. O modo como isso é organizado, aí sim,
Esse é o fascismo. Essa é a organização política, necropolítica, transnecropolítica que institui essas formas. E o que é interessante, né, naquele livro Quem Tem Medo do Gênero, de Judith Butler, publicado pela Boitempo em 2024, tem uma fala de Butler que ele vai dizer uma coisa que era como se fosse uma continuidade aqui da nossa conversa, né? Que poderia, eu vou citar, mas que é como se eu estivesse dialogando exatamente com o que a gente está falando aqui. E aí Elo vai dizer o seguinte, abre aspas. Mesmo que os argumentos apresentados até aqui se revelem persuasivos, segue havendo quem, ecoando o argumento trumpiano, de Trump, de que os órgãos genitais e a linguagem sem rodeios fornecem critérios adequados para determinar o sexo, defenda que o gênero se afasta do senso comum. Outras pessoas ainda afirmam que o gênero nega a materialidade do corpo ou que eleva a linguagem e a cultura acima das ciências biológicas. Perguntemo-nos, então, se essa caracterização tem mérito ou se, na verdade, participa de uma fantasia sobre o que o gênero faz, incluindo a ameaça à natureza e à biologia que ele aparentemente representa. O argumento de que gênero é cultural, ou melhor, o argumento de que o gênero é culturalista, ignora a visão predominante de que gênero é um espaço em que as realidades biológicas e sociais interagem umas com as outras. Quem separa as realidades biológicas e sociais em suas definições de sexo ou gênero tende a desconsiderar as posições interativas, dinâmicas e de construção conjunta extremamente importante que filósofas feministas e historiadoras das ciências desenvolveram a fim de procurar desfazer o que Donna Haraway chama de dualismos antagônicos da teoria da segunda onda. Algumas pessoas argumentam que a materialidade do sexo é estabelecida pela ciência e que devemos basear nosso ponto de vista em paradigmas científicos estabelecidos. Mas outras afirmam que precisamos apenas regressar ao senso comum e desmascarar as teorias especulativas para confirmar a matéria do sexo. Quantas pessoas, porém, sentem que a ideia do senso comum sobre como elas deveriam viver o sexo que lhes foi atribuído ou o gênero presumido, na verdade é uma violência contra quem elas são? Costumava ser senso comum que as pessoas brancas escravizassem pessoas negras, e era senso comum que o casamento fosse entendido como uma união exclusivamente heterossexual. A autora britânica Shaun Faye lembra-nos de que as feministas críticas ao gênero não são nada críticas quando alegam que o senso comum é suficiente para o pensamento normativo, dado que ele não é capaz de questionar os pressupostos que mobiliza. Em Transgender Issue, a questão transgênero, Faye escreve: o que significa ser mulher ou homem, ou nenhum dos dois, não é uma entidade fixa e estável, mas uma constelação complexa de fatores biológicos, políticos, econômicos e culturais que podem mudar ao longo do tempo. Em contraste com essa complexidade, o feminismo antitrans britânico, agora conhecido por suas discípulas com ironia involuntária como feminismo crítico ao gênero, apesar de sua falta de interesse crítico na forma como o gênero surge e varia de acordo com o tempo e espaço, tem apresentado a tendência de se promover como uma abordagem de senso comum, que afasta alegremente as nuances. Esse apelo ao retorno ao senso comum por parte das feministas críticas ao gênero, diz Butler, acaba por não ser tão crítico ou sensato como deveria. O foco fóbico no pênis, que abre espaço para o senso comum, é um exemplo disso. O órgão não é um simples apêndice nessas descrições, mas um instrumento de ataque. Essas atribuições de um poder perigoso podem muito bem basear-se em experiências terríveis de violação e agressão, mas isso não é razão suficientemente para generalizar. Tais generalizações, quando ocorrem, tendem a ser projeções fantasmáticas que se baseiam em generalizar para todas as mulheres um relato em primeira pessoa, bem como em encaixar o modelo do estuprador todas as pessoas com pênis. A relação fóbica ou pânico com o pênis em si separa o órgão da pessoa e de todo o mundo da vida na qual ele faz sentido.
A subsequente atribuição da periculosidade às mulheres trans que têm pênis depende de uma transposição fóbica do órgão, o qual está, aliás, muitas vezes flácido, o qual frequentemente é, de forma bastante deliberada, tirado de jogo por pessoas transfemininas, o qual é, muitas vezes, uma fonte de prazer para todos os envolvidos na situação sem ameaça de dano e, às vezes, fonte de prazer passivo para quem o tem. Assim, por um lado, o realismo ou senso comum nos diz que existem dois sexos e que eles podem ser identificados inequivocamente por seus órgãos, mas por outro lado, verifica-se que as descrições do senso comum muitas vezes enveredam por zonas fantasmáticas, seguindo uma sintaxe que pertence mais aos sonhos e à fantasia que aos argumentos e às demonstrações coerentes. Ao que parece, esses mesmos órgãos podem ter espaços de intenso investimento fantasmático. Ao que parece, lançam parte de nós em zonas de irrealidade quando no mesmo instante em que nos aproximamos deles. Tais tipos de associações proliferam não em relatos narrativos de contextos sexuais desejados ou indesejados, mas em várias descrições de senso comum dos fatos sexuais. O argumento de que a teoria de gênero nega a ciência não leva em consideração o importante trabalho científico sobre o próprio gênero, realizado principalmente por acadêmicas feministas. E aqui, depois da gente ver tudo isso, espero que vocês estejam bem, aí eu quero conversar sobre como que a partir de toda essa lógica, eu tô aqui dizendo também que a cisnormatividade, a cis-heteronormatividade, ela entra no campo contemporâneo, e não é tão cedo assim, não faz tão pouco tempo não, faz muito tempo já, como algo que eu acho que a gente pode nomear como fascismo. Quando a gente fala fascismo, muita gente pensa logo em Hitler, Mussolini, né? Hitler na Alemanha, Mussolini na Itália, marchas militares, vai pensar no fascismo franco, vai pensar também aqui na América Latina, Estados Unidos, etc. Mas fascismo não é só um regime político datado, localizado historicamente num período específico. Também é uma forma de desejar ordem, de odiar a diferença, de matar a pluralidade. O fascismo é toda aquela tentativa de impor uma verdade única e indiscutível, é aquela obsessão por pureza que eu falo sempre, né? Higienização de raça, de gênero, de moral, é a negação do outro, da outra experiência, dos outros objetos simbólicos como legítimos, e é por isso que eu digo, sem titubear, a transfobia é uma forma contemporânea de fascismo. E aí, se você quiser pensar o fascismo mais do que um regime político, né, do século XX, ele é uma lógica autoritária de poder, que vai ser marcada, entre muitas coisas, com 4 elencos aqui que a gente pode colocar como o que eu já falei, né? Supressão da pluralidade, a exaltação da identidade nacional, seja ela moral, religiosa ou biológica, sendo consideradas identidades puras, o controle de corpos, comportamentos e afetos, e 4, a estigmatização e a eliminação das pessoas diferentes, consideradas então estranhas. E ele se manifesta de um modo explícito, né? Tanto no estado policial, na censura, na violência, mas também de uma forma difusa, que se infiltra na cultura, nas práticas afetivas, nas práticas sociais, de relações sociais de trabalho, de política, de mídia, mais cotidianas possíveis. E a transfobia é uma forma contemporânea de fascismo. Por que ela é uma forma contemporânea de fascismo? Ela exige uma pureza identitária e corporal, no sentido de homens que se declarem homens, que tenham pênis, mulheres que se declarem mulheres, que tenham vagina, e homens que gostam de mulheres e mulheres que gostam de homens. Essa é a lógica fascista da coisa. E aí se produz um sistema de controle que é baseado na eliminação simbólica e material das pessoas que não se enquadram nessa higienização da subjetividade. E a transfobia, ela está presente nas práticas de Estado, nas documentações como elas são emitidas, no acesso à saúde, na legislação, numa sociedade como a nossa, extremamente monogâmica,
onde as dissidências sexuais e de gênero não têm respaldo para que se casem, num lugar onde o casamento é tão instituído assim, né? E num discurso mais difuso, comum, inclusive pessoas progressistas que se dizem antifascistas com orgulho, porque estão pensando só em Hitler, só em Mussolini, só em bolsonarismo, só no trumpismo, estão dizendo ali que são pessoas progressistas antifascistas, mas são pessoas que afirmam a pureza do sexo biológico, do sexo real, do sexo que informa o que é aquele ser humano. E aí é isso, né? É um fascismo que ele é socialmente aceito, socialmente aceitável, porque ele veste uma roupagem da ciência que vai dizer sobre uma realidade biológica, mas é um modo de existir que se sustenta no medo, no nojo, que sustenta o medo e o nojo, e se sustenta numa ignorância difundida. Vai confrontar, né, ou melhor, usei a palavra errada, vai confortar quem está incluído na norma, porque legitima a sua posição de poder e pertencimento. E aí todo mundo acha que o fascismo, ele ocorreu sempre a partir de pessoas inteiramente e convictamente e nomeadamente aliadas ao fascismo. Mas a Alemanha, a Itália e as ditaduras que a gente vê ao redor do mundo, os totalitarismos, eles precisam das pessoas com a sua ignorância conceitual. Por quê? São estas pessoas que vão denunciar as pessoas desviantes. São pessoas que são ignorantes a ponto de, mesmo não sendo apoiadoras diretas de um sistema, compactuam com o que esse sistema diz, que vão ali denunciar as pessoas que estão fugindo da norma a qual essa pessoa se inclui. Por exemplo, se a gente for pegar bem recente, né, você vai ver casos de pessoas imigrantes nos Estados Unidos que são denunciadas por pessoas comuns, que não são denunciadas por policiais, por fiscais, são denunciadas por pessoas comuns que estão em lugar de segurança e vão ali e denunciam a pessoa que sabe que é imigrante. Você vai ver ali todas essas denúncias de fugitivos da escravidão, todo tipo de denúncia de ali tem uma família que é judia, né, na época nazista, e falar em que casa morava. Então tudo isso, essas microdenúncias, também fazem parte de um fazer fascista. Aquele clichê, né, de que se numa mesa tem 10 pessoas e ali se senta um nazista e ninguém se levanta, então ali nós temos 11 nazistas. Essa cumplicidade, esse pacto narcísico formado entre a branquitude, que é um outro modo de fascismo que não querem nomear desse jeito, entre a transgeneridade, esse pacto colocado onde as pessoas se protegem entre si, veem as pessoas sendo transfóbicas com todo mundo e racistas, mas não se pronunciam. Esse também é um pacto, né, de legitimar esse fascismo. E aí tem muita gente que se diz antifascista, que usa boné antifascista, coloca no perfil antifascismo, mas que defendem a noção pura de sexo biológico, defendem essa verdade absoluta, progressistas até certo ponto. E é por isso que alguns fascismos perduram ao longo da história e permanecem pouco tempo tocados e revelados com este nome, porque eles vão promover isso aí, né? O conforto de quem se diz antifascista. E alguns antifascismos são, na verdade, apenas antidesconforto mesmo, tá? Só atuam até onde há um incômodo pessoal, não tem nada de coletivo. Então a pessoa ela só é antifascista até onde toca ela, como diz, até onde a água bate, até quando a água bate na bunda. Se a pessoa é antifascista, mas ela é cisgênera, é heterossexual, ela não está preocupada com as outras formas de vida, ela está só apoiando o fascismo contra pessoas trans, contra pessoas dissidentes. E a gente tem que pensar sobre isso, tá? Nomear a coisa. É fascismo, sim. O antifascismo, de fato, ele tem que enfrentar também o fascismo afetivo, o fascismo epistemológico e subjetivo. Como assim? A pessoa só é antifascista quando o assunto é nazismo, mas para a escravização, para o racismo cotidiano, a pessoa fecha os olhos e não quer saber disso, a pessoa não quer pensar sobre. A pessoa aceita uma democracia que ela é só para si, mas não inclui as outras pessoas. A mesma pessoa que defende a democracia por dizer que mulheres trans não são mulheres, pois não têm útero, essa pessoa aí se diz antifascista. Entende? Essas mesmas pessoas aí que estão defendendo o casamento, a instituição, etc., não estão nem aí para o fato de pessoas LGBTs não ter acesso a isso. E óbvio que eu não acho que o casamento é a coisa que deve ser disputada, né? O casamento é uma outra instituição colonialista.
Porém, dado o significado que ele tem socialmente, o fato dele estar disponível apenas para algumas pessoas e negado para outras, ou negligenciado, diz sobre corpos que importam. Para citar Butler mais uma vez, né, no livro dele sobre isso. Então, que tipo de antifascismo mais fascista é esse que essas pessoas estão defendendo? Que tipo de antifascismo mais fascista é o que essas pessoas estão falando? Porque, nesse sentido, falando que a transfobia é uma forma contemporânea de fascismo, por que essa pessoa quer apagar o corpo que escapa desse sistema? O fascismo, a transfobia, quer apagar o corpo que escapa da cisnormatividade, quer matar o nome que insiste, quer silenciar a existência que revela. E que revela o quê? Deixa eu te contar, o seu sistema binário não funciona para todo mundo, porque ele é uma invenção. Tudo é invenção, inclusive a palavra invenção é uma invenção, né? A Locke Menon já falava isso. Então, esse fascismo transfóbico, ele não se veste de um uniforme, ele não tem SS colocado no ombro, ele não tem uma roupa militar, ele não tem uma arma na mão, propriamente dito. Ele é um fascismo que tranquiliza muita gente, que garante que o sexo biológico segue mandando, definindo, colocando corpos em lugares específicos e empurrando para a margem outros corpos, que afirma: não se preocupem, o mundo continua dividido entre quem tem pênis e quem tem útero. Se você tem e se afirma como homem ou mulher, tá tudo certo, deixa que o restante, deixa com a gente mata para vocês. Aí vocês vão para casa de vocês comemorar Dia dos Namorados, Dias das Mães e dias de tudo, na sua tranquilidade antifascista, enquanto os outros corpos estão morrendo e vocês não precisam pensar sobre isso. É um fascismo epistêmico, afetivo, subjetivo, e ele precisa ser denunciado com a mesma força e com a mesma intensidade que vocês costumam denunciar a censura, a ditadura, o autoritarismo político. Por quê? Se o seu antifascismo não inclui pessoas trans, aí eu tenho que dizer que talvez seja só um desejo fascista de proteger vocês e não de transformar o mundo. O fascismo, ele tem isso, né? Constrói esse sentimento nacional, esse sentimento de poder de modo geral e assim por diante. Então, gente, vamos pensar de uma outra forma, de um outro jeito, vamos ali elaborar melhor essa situação? Corpo como algo que é político, e a política do sexo se volta como uma política do corpo. Essa noção, né, do que a gente vê como materialidade do sexo biológico é uma ferramenta usada para exclusão. Corpos são sempre políticos, mas tem corpos que vivem a política no silêncio porque são considerados normais, e tem corpos que vivem a política na pele porque a sua existência toda é vista como exceção, como ameaça, como um problema. E é aí que entra o sexo biológico como essa categoria biopolítica, ou seja, como uma forma de poder decidir quem pode nascer, viver, circular, trabalhar, amar, morrer, etc., com dignidade. A medicina define, o Estado registra, a escola ensina, a religião moraliza, a polícia mata e vocês denunciam e apoiam essas mortes. Porque o sexo biológico é o que define as pessoas, e é isso que vocês estão fazendo. Quando colocam aquelas placas nos banheiros definindo quem pode entrar e quem não pode, com base no sexo biológico, vocês estão dizendo de uma outra forma quais corpos podem existir e ter direito ou não. Mas porque um estudo na Inglaterra, um estudo em Oxford, disse que as pessoas trans femininas, ou melhor, as pessoas com pau que não se identificam como homens, têm um alto índice de agressividade, um comportamento assim, assim, assim. Aí pegam esse estudo, feito com um lugar restritivo, com meia dúzia de pessoas, para transformar isso num fator social mundial, típico de um fascismo, né? Pegar um microfoco em uma coisa, ampliar essa discussão, magnificar, potencializar, quase que numa prática ali laboratorial de PCR, para quem entende vai saber o que eu estou falando, que é magnificar o poder de leitura daquela cena, transformar numa verdade absoluta, produzir um inimigo em comum, e aí pronto, tá feito. Temos o fascismo.
do sexo biológico como uma política, só que é uma política que se ampara na ciência, que se ampara nesses lugares para querer dizer o que pode, o que não pode, o que é certo e o que não é. E aí o que essas pessoas, né, essas feministas radicais, inclusive eu recebi um depoimento aqui na caixinha que eu peço para vocês mandarem sempre, que eu já vou trazer até ele para cá de um modo ampliado, né? Sem ler o depoimento especificamente, ou de repente eu posso ler também aqui para vocês, acho que ficaria interessante. E aí pensar que existem pessoas que estão usando da roupagem científica para propagar as maldades, propagar as violências, propagar tudo que querem propagar e dizer que a ciência diz tudo. Mas essa é uma outra fantasia que vai querer construir o saber científico como dono da verdade de tudo, sem questionar a própria ciência. A ciência, ela explica algumas coisas, e aí as pessoas pegam isso e transformam de acordo com as suas realidades. As pessoas pegam seus delírios e encaixam nas realidades que elas inventaram também nas suas próprias cabeças. E aí, beleza, vamos trazer então... já que a gente está falando disso, né, vamos trazer o depoimento dessa pessoa que, como eu sugiro que coloque um nome fictício, a pessoa trouxe o nome de Ariane. Essa pessoa que se identifica como mulher é uma pessoa branca, uma pessoa que usa os pronomes ela dela, é heterossexual, está falando ali desde o estado do Mato Grosso e também que é uma pessoa que se considera ateia. E a Ariane diz a seguinte coisa no seu relato. E vocês vão ouvir latidinhos de cachorrinhos por aí, tá bom? Mas vamos lá. Me chamo Ariane, sou estudante de psicologia, estou atualmente no 9º semestre, quase concluindo a graduação. Escrevo esse relato movida por um profundo incômodo que experimentei ao assistir a uma série de vídeos publicados por uma neurocientista em um perfil no Instagram. Não vou deixar de nomeá-la porque acredito que é importante expor esse tipo de comportamento, ainda mais quando vem mascarado de discurso científico. Cláudia Feitosa Santana, essa mulher que se apresenta como alguém de esquerda, utiliza justamente o prestígio do saber científico, da neurociência especificamente, para destilar uma transfobia cruel, escancarada e, ao mesmo tempo, disfarçada de preocupação com as crianças, com crítica à ideologia de gênero e outros jargões que já conhecemos bem. São vídeos consecutivos, um pior que o outro, todos com o mesmo tom de ataque, invalidação e desumanização de pessoas trans. Ela instrumentaliza a ciência para justificar sua posição de ódio, como se fosse possível neutralizar a violência sob o manto da racionalidade científica. Quando assisti ao primeiro vídeo, senti um embrulho no estômago. Uma mistura de indignação, tristeza e impotência. E na hora pensei em te mandar porque você para mim é uma referência. Ai, obrigada. Uma pessoa em quem me apoio muito quando o assunto é ciência, transexualidade e ética. Sempre escuto seu podcast, acompanho suas publicações e me inspiro na sua trajetória acadêmica, inclusive. Inclusive adorei sua última publicação sobre o artigo de nojo. Li e achei muito bom. O que me motiva a escrever isso é a urgência de não me sentir sozinha nessa revolta. Eu sei que esse tipo de transfobia acontece todos os dias, mas vê-la sendo articulada com frieza, com argumentos pseudocientíficos e sob a bandeira da esquerda me afeta profundamente. Porque é traiçoeiro, porque confunde, porque machuca. Essa mulher não está fazendo outra coisa senão espalhar seu ódio com roupagem técnica. E é exatamente isso que torna a sua fala tão perigosa. Então, estou te enviando o link com a tentativa de denúncia. Não espero uma resposta pronta, nem um posicionamento necessariamente, mas precisava dividir isso com alguém que entenda, que sinta essa dor coletiva e que possa se revoltar junto comigo. Porque eu ficar em silêncio e assistir sozinha, parece que estou enlouquecendo e sei que não estou. Para quem também acompanha o meu canal, meu perfil no Instagram, sabe que eu já fiz um vídeo que chama Cismulher e as 4 feridas narcísicas do Ocidente. E aí eu estou criticando justamente um vídeo dessa tal pessoa, né, essa pessoa que se diz neurocientista, que de fato pode ser neurocientista mesmo, e que já apareceu na Casa do Saber, que já apareceu ali pela USP, etc. E aí é uma pessoa que está usando todo esse discurso. Essa pessoa, que se chama, como foi colocado aqui, Cláudia Feitosa Santana, é uma pessoa que é transfóbica do começo ao fim, né? Tem as suas falas ali que acabam
violentando tudo, falar, eu não sou contra a existência, só acho que tem que ter sexo biológico como definidor. E curiosamente, uma vez eu estava ali toda professora, né, ali na USP, vestida com as minhas roupas de professorinha, saindo, voltando para casa, e quando eu passo ali no corredor do Instituto de Psicologia, a gente chama de vão, no corredor do IP, eu tava passando e eu vi essa mulher vindo, porque eu já tinha visto ela em algum lugar da Casa do Saber, falei, eu sei quem que é. Aí quando eu olho assim nos olhos dela, ela me devolve um olhar com um olhar de nojo, tão grande, tão profundo, tão marcado, que na minha experiência negra, na minha experiência travesti, eu sei identificar muito bem, é um olhar tão marcado de nojo e abjeção que eu não entendi exatamente o que estava acontecendo, embora eu suspeitasse. E aí passou um tempo, eu tive contato com esses vídeos horríveis que ela produz, e transfóbicos, e aí eu falei, entendi porque a Mona olhou daquele jeito, porque ela é, né, essa pessoa que profundamente contra as vivências que são contra, que não são hegemônicas, que são contra-hegemônicas. E aí eu trago esse relato para a gente somar com isso que foi falado, com isso que a gente vai trazendo aqui, que a ciência é utilizada como esse grande validador para algumas pessoas desse lugar supostamente neutro, que quero trazer dados, etc. E aí as pessoas se apoiam nas violências que pessoas com pênis cometem em relação a pessoas que não têm, violências sexuais e tudo, e esquecem de reiteradamente apontar os dados concretos da coisa, de que as violências sexuais acontecem predominantemente, ou em sua imensa maioria mesmo, por pessoas da família, por pais, tios, irmãos, avós, por homens cisgêneros que violentam suas crianças. Os crimes sexuais que acontecem nos banheiros também são feitos por estes homens cis, e as violências que a gente vê baseada nos feminicídios e tudo mais são cometidas por homens cis. Mas é uma travesti usando um banheiro que é chamado de feminino, que vai colocar risco para suas crianças. Não é uma família que faz na clínica de conversão, que é totalmente pseudocientífico para quem quer isso, que é o risco. O risco é uma pessoa que se identifica com outro gênero. Uma pessoa, um adolescente que quer fazer um bloqueio de hormônios na puberdade é proibido agora pelo Conselho Federal de Medicina. Isso é um problema, isso não pode. Agora, a mãezinha que quer ali dar hormônios de crescimento porque aquela criança não está crescendo tanto que esperaria segundo a norma, sem questionar e perguntar para a criança, e é uma coisa irreversível, isso pode. Uma pessoa que quer fazer uma terapia hormonal numa criança porque é uma pessoa que estão nomeando como menina e que tem muitos pelos no rosto, no corpo, e quer dar uma dose elevada de anticoncepcional antes mesmo do período menstrual, só para que não cresçam muitos pelos ou para que diminua, isso é autorizado. Como eu já vi relatos desse tipo, né? E é engraçado o termo hirsutismo, porque hirsutismo diz respeito ao excesso de pelo no corpo. Mas em qual corpo, né? Porque um homem com muito pelo não é considerado hirsutismo, a menos que seja um caso tipo Tony Ramos, que tem muito pelo, mas isso não é considerado um problema. É uma condição, uma característica, nem uma condição, uma característica, e que inclusive é aclamado por vários lugares. Agora, se isso aparece no corpo de uma pessoa com vulva, aí esta pessoa tem algo em excesso, porque o excesso diz respeito a uma norma, ao mínimo possível, ao máximo possível, e assim por diante. Enfim, até pouco tempo, né, crianças intersexo que nasciam com genitálias que não era fechada dentro de um pênis ou uma vagina, tinha sua modificação cirúrgica autorizada ou pela família, ou pela medicina, ou por ambos, sem o consentimento dessas crianças. E agora, uma criança, um adolescente que quer fazer as suas mudanças corporais, aí isso está errado. Agora não pode mais fazer cirurgia se for menor de 21. E aí assim por diante, né? Essas normativas visam coisas que a sociedade também ocidentalizada tem produzido, que é o controle da infância. O medo não é a criança trans. O medo não é isso. O medo é dar direito às crianças pensarem antes de serem construídas em suas cabeças um pensamento fascista, um pensamento colonialista bem instituído. É disso que tem medo, né? O Ocidente, ele retira a agência das crianças. Ele retira o agenciamento das crianças porque elas não têm condições de pensar por si e não têm condições de desejar e são colocadas nesse lugar higienizado, como se criança não fosse um ser humano. Eu lembro mais do que, entre muitas críticas que esse livro recebeu, né?
o projeto civilizador de Norbert Elias, que é um sociólogo, que ele vai questionar em algum momento, será mesmo que a criança é uma invenção recente do Ocidente? Porque é isso que a gente fala, né? Que a criança ela é muito recente no Ocidente, que por muito tempo foi retratado como um mini adulto em vários momentos, só que em algum momento da história, a configuração nova de família, de parentalidades e gestação e tudo, construiu a criança no Ocidente. E aí diz que a criança é um projeto recente. Só que Norbert Elias vai questionar isso e falar, será que não é o adulto que é um objeto recente na construção? Será que não é o adulto esse novo construto recente na ideia do Ocidente, porque agora é essa criança reprimida e essa construção repressiva sobre esse adulto, e não repressiva nos termos Foucaultianos, né? Que eu também acho que essa repressão sexual não é algo que a gente deva levar a sério, no sentido de existir uma repressão sexual. Porque o sexo sempre foi o tema, sempre esteve presente. A gente fala de outros níveis de repressões que estão em outras categorias, mas será que a criação nova, o que é novo, em vez de ser a criança, não é o adulto? Que é higienizado, que é limpo de todos os desejos, coisas que seriam de crianças, dar risada alto, gritar, se sujar, se jogar no chão, se estrupiar em qualquer lugar ali. Isso não pode ser feito por uma pessoa que passa por uma fase simbólica de ser adulta. Qualquer coisa que a pessoa faça que demonstre alegria demais, explosão demais nesses lugares lúdicos, aí é considerado criança, né? Aí as pessoas adultas são essas fontes de pessoas controladas pelo regime, tanto sexual quanto de gênero. E pensar sobre isso, essas pessoas usam a ciência para justificar exatamente tudo isso. E aí, nessa lógica, você pode ser o que você quiser, desde que você caiba. Desde que você caiba nas coisas, desde que você caiba nos espaços. Se couber no binário, se couber na genitália pré-definida ali pelas nomeações, ok. Se couber no que esperam de você, ok. Mas o corpo não cabe nessas normas, o corpo transborda. O corpo trans é essa insubmissão viva nessa tentativa de encaixe. Não se encaixa, não cabe, transborda. E nesse transbordar também espelha, também mostra o reflexo para esta sociedade de que ela própria não cabe nos próprios construtos. Eita, quase não sai, né? Não cabe nos próprios construtos. E é por isso que a transgeneridade e as vivências não binárias, ou seja, que saem do binarismo homem e mulher, são punidas. E é punida como? Com violência explícitas, como assassinato, expulsão das suas famílias ou dos seus centros de convivência, marginalização, precarização e violências simbólicas, né? Como essa recusa ao direito do próprio nome, a recusa do direito de mudar essa nomeação politicamente do que se chama de sexo, ao silenciamento na ciência, ao que eu falei dessa infantilização na clínica. E sabe o que é mais absurdo nisso tudo? É que esse discurso se afirma ainda como preocupado. Ai, mas é por cuidado com as crianças, é por segurança no esporte, justiça, equidade, é porque a gente não pode negar a biologia. A verdade é que ninguém está preocupado com nada disso, nem com ciência, nem com criança, nem com justiça. Estão preocupados com manter o poder de decidir quem pode ser um ser humano e quem vai ser considerado uma aberração. E por isso a luta não é só sobre identidade, né? Ela também tem que ser sobre cidadania, direitos, sobre vida. E aí essas pessoas que colocam isso nesse lugar têm que parar, têm que sair desse plano, têm que sair desse olhar, têm que olhar para outros campos. E dentro dos próprios campos que eu falo, né, das instituições, ciência, religião, família, Estado, aparelho policial, etc., também tem uma outra instituição que eu falo sempre, que é a clínica psicanalítica, psicológica, psiquiátrica, a médica. Estes lugares são lugares que também reforçam esse mesmo padrão. Tem um artigo que eu acho muito interessante que chama, para vocês terem uma noção assim, né, chama Transfobias Psicanalíticas. Dá uma olhada nesses artigos para vocês verem o que ele está falando. Eu vou tentar deixar aqui também. E aí, pensando especificamente nesse campo clínico, né, pensando na psicanálise também, tem um livro muito interessante que eu gosto de citar sempre, que é Eu Sou o Monstro que Vos Fala, de Paul Preciado. Chama assim, né? O livro que saiu recentemente pela Zahar, Eu Sou o Monstro que Vos Fala, Relatório para uma Academia de Psicanalistas. Esse livro, na verdade, ele tem como produto um discurso que Preciado faria para uma academia de psicanalistas, aproximadamente 3.000 psicanalistas, e Preciado, sendo homem trans,
chega lá, na verdade Preciado não se nomeia como nada nesse sentido, mas politicamente ele se coloca nesse campo também de disputa. Ele chega lá, começa a falar e começa a ser vaiado. E aí, por ser vaiado, não consegue terminar o seu discurso. E aí, esse discurso ele vai se tornar um livro. E aí, nesse livro, na página 98, Preciado começa a falar uma coisa assim bem interessante, que aí eu quero ler aqui para vocês, só para a gente ter uma noção do que a gente pode pensar em relação à clínica. A psicologia é cis heteronormativa e vai definir os desejos e as personalidades voltados para homens e mulheres, né? Isso a gente sabe. Os experimentos que acontecem separam os grupos apenas entre homens e mulheres. A minha própria orientadora de doutorado queria que eu, no meu trabalho, usasse as categorias de pessoas não binárias, que a princípio a gente ia usar a categoria de sexo assignado ao nascer, mas acabou que não foi tão útil assim. Mas eu coletei por questões também para desafiar essas nomeações, mas ela queria que eu usasse pessoas não binárias machos e pessoas não binárias fêmeas. Olha a ridiculosidade dessa ideia. Olha quanto isso é absurdo, bizarro e sem sentido, mas é o que a própria academia contemporânea tá falando, né? E aí na psicanálise, nesse livro, Eu Sou o Monstro que Vos Fala, na página 58, Preciado diz a seguinte coisa, abre aspas. Não me digam que a instituição psicanalítica não considerou a homossexualidade um desvio em relação à norma. Como explicar de outro modo que até muito pouco tempo atrás não houvesse psicanalistas que se identificassem publicamente como homossexuais? Pergunto, quantos se definem hoje aqui nessa sala publicamente como psicanalistas e homossexuais? Vocês ficam em silêncio. Ninguém diz nada? Pânico na sala, terror epistêmico no divã. Não quero forçar o desvelamento de posições subjetivas privadas, mas o reconhecimento de uma posição de enunciação política e um regime de poder heteropatriarcal colonial. Ao contrário do que se pensa, a psicanálise não acredita que a heterossexualidade seja uma prática ou uma identidade sexual, mas como Monique Wittig, acredito que é um regime político que reduz a totalidade do corpo vivo e sua energia psíquica ao seu potencial reprodutor, uma posição de poder discursiva e institucional. O psicanalista é epistemológica e politicamente um corpo binário e heterossexual, até que se prove o contrário. Não peço aos psicanalistas homossexuais que saiam do armário. São os psicanalistas heterossexuais normativos que deveriam, com urgência, sair do armário da norma. A psicanálise freudiana começou a funcionar no final do século XIX como uma tecnologia de gestão do aparelho psíquico fechado na epistemologia patriarcal e colonial da diferença sexual. Freud é hoje conhecido como um dos pensadores mais importantes da modernidade, à altura de Nietzsche ou de Marx. Mas suas elaborações discursivas, assim como as de Nietzsche e as de Marx, devem ser questionadas e criticadas à luz dos novos processos de emancipação política e de transformação tecnopolítica, tecnocientífica. Acho que não estou revelando nenhum segredo quando afirmo que a psicanálise freudiana pôs no centro da narrativa clínica a normalização da feminilidade e da masculinidade heterossexuais, assim como o desejo e a autoridade do pai. É urgente fazer essa releitura feminista e queer do complexo de Édipo, segundo Freud. Não posso fazer aqui uma hermenêutica dos seus textos, mas posso dizer, muito rapidamente, que, ao atribuir a Édipo um suposto desejo incestuoso, Freud e a psicanálise contribuíram para a estabilidade da dominação masculina, tornando a vítima responsável pela violação e transformando em lei psíquica os rituais sociais de normalização de gênero, violência sexual e abuso de crianças e mulheres que funda a cultura patriarco-colonial. Não há nenhuma tentativa na psicanálise freudiana de superar a epistemologia heteronormativa da diferença sexual do gênero binário, senão a de inventar uma tecnologia, um conjunto de práticas discursivas e terapêuticas que permitem normalizar as posições de homem e mulher e suas identificações sexuais e coloniais dominantes e desviantes. Poderíamos dizer que o sujeito patriarco-colonial moderno usa a maior parte de sua energia psíquica para produzir uma identidade binária normativa.
angústia, alucinação, melancolia, depressão, dissociação, opacidade e repetição são os custos psicológicos e sociais resultantes do duplo processo de extração da força de reprodução, ou melhor, da força de produção e da força de reprodução. A psicanálise não é uma crítica dessa epistemologia, mas a terapia necessária para que o sujeito patriarco-colonial continue a funcionar apesar dos enormes custos psíquicos e da indescritível violência desse regime. Diante de uma psicanálise despolitizada, precisamos de uma clínica radicalmente política, que comece por um processo de despatriarcalização e descolonização do corpo e do aparelho psíquico. Não falo com animosidade. Eu mesmo fui psicanalizado durante 17 anos por diferentes analistas, freudianos, cleminianos, lacanianos, guattarianos. Tudo isso que enuncio aqui não digo como um estranho, mas como um corpo da psicanálise, como um monstro do divã. Então, esse sistema binário de sexo-gênero, é um sistema que vem para petrificar certas formas de existência. A gente vê Preciado, escuta o que Preciado falou, e a gente se depara com essa normativa na psicanálise, na psicologia, na psiquiatria, nas famílias, em todos os lugares. E aí a gente vai percebendo que o corpo trans, o corpo intersexo, ele interrompe essa gramática colonial do corpo, porque ele mostra e fala, olha, não é fixo do jeito que está se propondo. São corpos que ameaçam essa dicotomia que ainda existe, ou essas dicotomias colocadas e fomentadas pelo sistema patriarcal colonialista, que é a natureza e cultura, cultura e sociedade, homem e mulher, normal e anormal. E por isso, esses corpos precisam ser constantemente deslegitimados, corrigidos, apagados e mortos quando possível ainda. E é uma ameaça que a gente pode dizer, essa ameaça é política. Dizer que o meu corpo existe, de uma travesti, ou uma pessoa trans masculina, uma pessoa não binária, dizer que seus corpos existem, que nossos corpos existimos, é um ato de insurgência epistêmica. É muito mais do que só produzir conteúdo. É um ato de luta contra o sistema. Quando a gente olha na sociedade e vê esses corpos dissidentes, que são dissidentes dessa normatividade, o perigo dessa normatividade é olhar para esses corpos e ver que elas estão frágeis como um cristal. E aí volta aquilo que também eu acho que é importante pensar. Nessa cultura impositiva, cis-heteronormativa, que todos nascemos e que fomos violentamente criados, eu entendo que as pessoas olhem, por exemplo, para mim, e se perguntem, o que é isso? Como que essa pessoa se identifica? Nossa, eu estou na dúvida, não sei o que é. Mas eu também digo, assim como Linda Quebrada fala naquele documentário Bicha Travesti, eu digo que olhar para mim e assumir de antemão, imediatamente, que se trata de um homem, isso está para além, de um erro de classificação. Na verdade mesmo, a última coisa que existe é um erro de classificação. O que existe ali é uma intenção cisgênera, cisnormativa, heterossexual, colonialista, para invalidar identidades e tentar produzir um regresso ao constrangimento. É como se tentassem com isso, me chamando de ele, me chamando de homem, tentassem fazer com que fosse dito em outras palavras, vire homem. E eu já disse outras vezes, eu não busco uma passabilidade cis, até porque eu não busco o desejo pelo impossível, mas olhar para mim e olhar um homem, o Andreone, isso diz muito mais sobre um aprendizado e a violência da cisgeneridade, que está em quem me agride sobre quem eu sou, do que sobre mim mesmo. Então, se você só me conhece pelas redes, onde eu nomeadamente me coloco como uma pessoa trans, está escrito lá no meu perfil travesti, ela, a Andreone, as pessoas me chamam assim em muitos lugares também. Se apesar de tudo isso, ou além de tudo isso, você ainda me chama de ele, isso é uma escolha. E é uma escolha transfóbica, que fique dito. Se um homem gay, por exemplo, ele é afeminado, mas ele é cis, ninguém se contém e logo fala, a minha amiga, a gay, a mona, a bicha, ela, tá cansada. Sempre tratando o tempo todo esse homem que é cisgênero,
tratando esse homem no feminino. E homens e mulheres cis fazem isso o tempo todo, fazem esse movimento o tempo todo. Da mesma forma, se é uma travesti, portanto a pessoa transfeminina, a dinâmica desse jogo colonialista é sobre chamar essa pessoa reiteradamente no masculino. O traveco, homem vestido de mulher, macho de saia, ele, doutor e tudo assim. E com certeza acontece a mesma coisa com identidades transmasculinas que são constantemente invalidadas e apagadas. Aquela mulher lésbica, sapatona, que ainda está dentro desse lugar da feminilidade, né, mas que é uma feminilidade com a outra orientação sexual, essa pessoa é trazida como ofensa na tentativa de um regresso, chamada de homem. Ah, o machão, tá se achando um garotão e etc. Se é uma pessoa transmasculina, que se nomeia como pessoa trans, eu sou um homem trans, aí viram para este homem trans, para essa pessoa masculina e tratam essa pessoa no feminino. Tudo isso na mesma lógica, querendo dizer, vire mulher de verdade. É essa busca constante, né? E quando fazem isso, o que estão fazendo é isso que eu chamei de tentativa de uma regressão pelo constrangimento. É uma tentativa cisgênera, impositiva, portanto colonialista, de constranger para que, na ideia dessas pessoas, provoque um regresso baseado na culpa, no medo, e às vezes, infelizmente, funciona, um regresso à identidade cisgênera. Identidade essa que só existe na cabeça do ser colonizado quando se pensa como algo imposto, né? Então, quando chamam um gay de ela, ou quando chamam a travesti de ele, estão convocando para essa regressão de vire homem de verdade. Mas esquece que homem e mulher de verdade é uma ficção de cristal também, e é por isso que a normatividade fecha nesse lugar para tentar se proteger. É uma taça de cristal protegida por paredes de concreto, porque quebrou a parede, essa taça vai quebrar também. E é isso que eu tenho feito ultimamente também. Eu não quero mais responder pessoas que erram meu pronome, que mandam mensagens que não colocam, que repostam os stories colocando o Andreone, o autor, o pesquisador, porque para mim é uma ofensa, né? Essas pessoas fazem isso num lugar de violência mesmo. Existe, obviamente, os erros, desvios, os hábitos, as coisas onde a pessoa tá aprendendo, a gente está aprendendo, esse lugar aqui é para isso, esse episódio aqui também é para isso. E tem pessoas que vão errar nesses lugares, ok, mas não normalizem esses desvios. Procurem aprender, procurem mudar de lugar, procurem circunstâncias outras de viver. Porque eu também sei quando essa pessoa está sendo transfóbica, eu também sei quando essa pessoa não tem intenção de aprender e de acolher a diferença. A gente sabe disso e não dá para aceitar esse tipo de coisa. Não tem como a gente aceitar esse tipo de coisa mais. E sabe, né, gente, a pessoa que acredita e defende a ideia de sexo biológico como definidor da identidade de gênero, para mim é uma pessoa mal intencionada, para dizer o mínimo. Algumas pessoas que estudam o tema e ainda defendem essa noção como a verdade, como o jeito que deveria ser, para mim, além de mal intencionadas, elas são burras e são fascistas. Tá, e agora? O que eu faço? E agora, Adrione? Como é que a gente transforma esse cenário? Como que a gente escuta, como que a gente acolhe, desconstrói e não se esconde, né, mais atrás do que a gente chama de ignorância ou da neutralidade. A ignorância é uma bênção para o colonialismo. Ela afeta você e afeta todo mundo. Primeiro porque é preciso entender, né, que a transfobia, assim como o racismo, a misoginia e etc., não é um problema individual. É um problema amplo, social. Ela está nos círculos das universidades, está nas falas automáticas da psicologia, nas práticas clínicas que ignoram a dor de quem está transitando entre espaços diferentes. Na psicologia ainda há um apego muito grande à ideia de um sexo dado, como se fosse possível haver saúde psíquica sem reconhecer a violência dessas normatividades, né? Mas saúde mental não é adaptação à norma, não deveria. Eu quero fazer um episódio sobre isso. Ela é um poder existir com dignidade, a gente tem que falar mais sobre isso. Na psicanálise, muita gente ainda repete o mito de um falo originário que explica tudo, mas o corpo trans convoca a clínica a outra coisa, a escuta daquilo que não se encaixa. Isso deveria ser psicanálise, né? Isso não é psicanálise? A escuta de uma verdade encarnada que não precisa caber na teoria para ser legítima.
A gente sabe fazer isso? A gente consegue fazer isso? Né? Uma clínica antinormativa ela tem que tentar criar espaços de acolher aquilo que escapa à própria teoria. Porque se for uma clínica que só consegue compreender o que está na sua teoria, é uma clínica falida. Uma clínica que não se reinventa, que não se transforma e que não se desfaz, que não se desmancha. Entendeu? Essas clínicas são assim porque são higienizadas, elas têm que entender e criar ferramentas para poder acolher até aquilo que escapa à normatividade. E não exigir coerência nem estabilidade, tem que entender, escutar. Ser uma clínica que escuta, ser uma escuta que não vigia, mas que acompanha. E é uma educação que precisa ser comprometida em todos os âmbitos, né? As próprias educações em livros, sair dessa normativa de classificar homens isso, mulheres aquilo, parar de reforçar o ensino de um corpo binário, os padrões binários de brincadeira, roupa ou provas nas escolas e nos eventos. Aqui perto da minha casa tem uma instituição que chama Sembo, que é a Associação Cultural e Esportiva Nipo-Brasileira de Osasco. E aí, de vez em quando tem competições e dá para escutar, né? Que é um pouco distante, mas dá para escutar porque é alto-falante e tudo. E é uma coisa que me irrita toda vez que tem. Não pelo som e pela altura ou pelo pessoal estar se divertindo ali. Mas é porque o tempo todo, parece que as pessoas nem se dão conta disso, né? Mas é o tempo todo ali falando, agora convocamos para a prova meninas e senhoras, os meninos, agora os meninos de tantos anos, de não sei quantos anos, agora as mulheres, agora não sei quem. É tudo dividido por gênero, por sexo biológico praticamente. E aí as pessoas até confundem o que é gênero e o que é sexo biológico. Que na lógica geral, né, fascista e do feminismo radical, trans-excludente, etc., vai dizer que o gênero é uma coisa que dá para relevar e jogar fora, né? Mas que o que define, o que classifica essas pessoas é o sexo biológico. E é a partir daí que a gente tem que nomear. São pessoas inseguras, maldosas, pessoas realmente fascistas. E essas escutas, essas mudanças não precisam ser só na clínica. A gente precisa profissionalizar o cuidado para que ele exista. Ele tem que habitar nossa vivência, nossos afetos, nossos cotidianos. É preciso a gente lembrar cada vez mais sobre as identidades das pessoas e respeitar o que elas são. Nas famílias, nas casas, nos quartos, nos nomes que a gente diz na mesa. É preciso lembrar que cada vez que você insiste em dizer de modo impositivo, você nasceu menina, você nasceu menino, você está reafirmando um sistema que está matando essas pessoas. Você ama a pessoa que você teve, você ama a pessoa que nasceu, que cuida de você. Então aceite isso e respeite. A gente não está pedindo nada. A gente não está aqui pedindo respeito. Vocês têm que respeitar. Não é nossa petição, é direito da gente. Você não precisa entender tudo. Você não precisa viver uma vida, olhar para uma pessoa e falar assim, nossa, eu vou aprender tudo. Porque seria uma grande maldade nossa, inclusive de pessoas que estudam isso. No meu caso, que gosto de estudar pela perspectiva do discurso, das instituições. Eu sei, eu não seria ingênua a ponto de acreditar que as pessoas conseguem, só de um modo neoliberal, destravar uma chavinha e, a partir daquele instante, passar a repensar tudo de um jeito novo. Tem todo um aprendizado que está num lugar inacessado, inconsciente, mas que já está muito bem consolidado e que se reflete, né, que se escapa como comportamento físico, verbal e etc., que a gente produz o hábito. A gente reproduz aquilo que a gente aprendeu por tantos anos na vida e não vou insistir que as pessoas mudem isso da noite para o dia, numa passe de mágica, mas também a gente não precisa achar que é aquela coisa de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vou morrer assim. A diva, a Lady Gaga, tem aquela música Born This Way, né? Nasci deste jeito, nasci dessa forma, mas a gente não nasce de forma nenhuma, gente. Infelizmente a Mona tem uma música muito importante, mas que carrega em si uma essencialização que a gente passa um pano, né? Mas não existe uma essência no sentido de que as pessoas nascem como um frasco com perfume com o seu conteúdo e que aquilo não muda. As pessoas se modificam, se transformam. Nós também não somos tábulas rasas, nós temos predisposições, mas que elas precisam ser entendidas. Elas precisam ser pensadas, elas precisam ser colocadas para a gente questionar. E se você é uma pessoa que convive com alguém que é trans, que está em um processo de transição de gênero, que está vivendo essas questões com sexualidade, com identidade e tudo mais, em vez de você se armar,
querer buscar uma justificativa na sua religião, na sua família. Olha o que você está nomeando como amor. Olha o que você está nomeando como afeto. Olha o que você está nomeando como carinho e desejo e revisite esses espaços. Você não vai perder uma pessoa na sua vida, você não vai perder ninguém na sua vida porque essa pessoa transicionou. Você vai ganhar uma pessoa para você, você vai continuar tendo alguém que está vivendo uma vivência de um jeito diferente. E, inclusive, se proponha a também se dar o direito de pensar sobre outras possibilidades sobre a sua vida, sobre o seu corpo, sobre a sua vivência. Então, que tal se a gente pensar sobre esse tipo de coisa? Como que a gente pode olhar para o mundo, para as pessoas, sem ter que rotular essas pessoas num lugar fixo e chamar de biologia? Talvez o que você chama de biologia seja só o nome que você deu ao medo de se ver em desorganização por algo que te escapa, por alguém que te escapa, por um medo, por uma coisa que te escapa das mãos. E aí você recorre à biologia para tentar fixar uma vivência, um modo. De novo, você não precisa entender tudo, de tudo, o tempo todo, mas precisa parar de exigir que a pessoa trans, por exemplo, se prove digna do seu respeito. Você não tem que fazer isso também. O respeito não é negociado com o cromossomo. O respeito não é negociado com a concentração de hormônio que tem ali e nem com a sua fé cristã, nem aquilo que diz na sua Bíblia. Não é sobre isso. Você respeita a outra pessoa, você entende que é uma outra pessoa. Você quer cuidar, você quer acolher, também acolha a si. Nos seus preconceitos, entenda de onde eles vêm. Estude, ouça, silencie aquelas certezas profundas que você não pode nem questionar porque você não sabe o que tem depois. Se pergunte sobre essas dúvidas que você não se permite ter. Pensa sobre isso, entendeu? E de novo, talvez o que as pessoas estão chamando de biologia seja só o medo de mudar, de entender a vida na sua pluralidade. E para com essas coisas, de ter que ter coragem, ter que ser forte, ter que ser isso, ter aquilo, ter que sustentar uma noção de família perante a sociedade, que família boa é a família onde tem o homem, a mulher, os filhos e os netos, e a sua família não tem isso. Como eu já ouvi da minha família, né? Meu pai já disse essa frase uma vez, eu não estava, mas me contaram. Você sempre viu o que acontece, né? A gente cuida, faz tudo pelos filhos, olha tudo direitinho, tenta o máximo possível cuidar da melhor forma possível, mas olha Andreone o que aconteceu. Olha, Andreone e Raquel, o que aconteceu. Que somos pessoas LGBTs, eu sou uma pessoa trans. Olha o que aconteceu. Essas pessoas sujaram a imagem da família, né? E a gente tem que entender nessa lógica que a gente não precisa ter essa coragem que o mundo espera que a gente tenha. E aí, de novo, eu fecho aqui com uma frase, uma fala de Preciado, que poderia facilmente ser uma continuidade da nossa conversa, mas que eu vou falar sobre as palavras de Preciado. Eu quero trazer para a gente fechar esse episódio, mas não essa conversa. Comentem o que vocês acharam. Vão lá no post que eu vou fazer, que vai ter só esse nome, não vai ter muita legenda. Pensem sobre isso, falem o que vocês acharam desse episódio, compartilhem, mande para suas famílias, para suas amizades, para seus relacionamentos, para aquela pessoa, professora e acadêmica que estão falando certas coisas por aí sem pensar para além do próprio umbigo, ou do próprio pau e da própria buceta. E vamos pensar sobre isso, né? A gente tem que perder essa coragem colonialista de sustentar essas normas ridículas, e são normas assassinas, mitológicas, fascistas. Então, no seu livro Um Apartamento em Urano, Crônicas da Travessia, também pela editora Zahar, Paul Preciado vai dizer, ali na página 141 e 142, a seguinte coisa, e com isso eu finalizo esse episódio. Abre aspas. Guardem a coragem para vocês, para seus casamentos e seus divórcios, para suas infidelidades e mentiras, para suas famílias e suas maternidades, para seus filhos e sua herança. Guardem a coragem que é necessária para manter a norma, o sangue frio de que precisam para emprestar seus corpos ao processo incessante de repetição regulada. A coragem, como a violência e o silêncio, como a força e a ordem, está do lado de vocês. Eu reivindico o contrário. A lendária falta de coragem de Virginia Woolf e de Klaus Mann, de Audre Lorde e de Adrienne Rich, Angela Davis, Fred Moten,
e Cat Arques, e Anne Spinkle, e de Johnny Jordan, de Pedro Lamebel, de Evan Sedgwick, de Greg, de um monte de outras pessoas aqui. Mas eu os amo, meus corajosos iguais. Desejo que vocês também percam a coragem. Desejo que lhes falte força para repetir a norma, que não tenham energia para continuar fabricando identidade, que percam a determinação de continuar acreditando que seus papéis dizem a verdade sobre vocês. E quando estiverem perdido toda a coragem, loucos de covardia, desejo que inventem novos e frágeis usos para seus corpos vulneráveis. É por amá-los que os desejo frágeis e não corajosos, porque a revolução atua através da fragilidade. Você já parou para pensar? É isso por hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Lembrando que vocês podem seguir o meu perfil no Instagram, andreone.medrado. Vocês também podem enviar seus depoimentos, reflexões, críticas e sugestões no link que eu vou deixar aqui na bio, na descrição de cada episódio, de um formulário. Espero por vocês nos próximos episódios. E já não esquece, compartilhe esse podcast com alguém que você conhece, avalie esse podcast ali, porque isso nos ajuda a alcançar mais pessoas e ajuda também na nossa produção de conteúdo. Vejo vocês em breve e um grande beijo e até mais. Você já parou para pensar?